Existem alguns erros no sistema CFTV que pode comprometer o seu nome e o seu serviço, gerando ali perda de cliente e difamação ali da sua marca. Para isso, a gente vai falar para vocês 7 erros para você não cometer, para que você evite de estar caindo na tentação ali do mais barato, para que você evite de estar gastando a mais até achando que isso pode trazer uns benefícios e que vai estar auxiliando você na hora da instalação. O primeiro é você não use marcas sem suporte técnico. Os conhecidos aí de câmeras Xing Ling são câmeras que não têm nenhuma procedência, são câmeras que foram feitas para vender de uma vez só, não são câmeras para se manter no mercado. Com isso, vai trazer para você aí uma trágica experiência que eu tive, que é você fazer o sistema para o cliente e começar a dar problema ali e você não conseguir estar trocando mais, porque não tem como você bancar do seu bolso toda vez, a não ser que você queira correr o risco e a consequência tendo essa responsabilidade de arcar com as consequências, pagando outra câmera para o seu cliente e eliminando o seu lucro. Já que não é isso que nós estamos em busca, evite trabalhar com câmeras que venham ser de marcas duvidosas, ou até mesmo que existem marcas hoje que não dão suporte técnico. Como que você sabe disso? Entra lá no Reclame Aqui, entra na internet, procure fóruns, procure em comunidade do Facebook, pergunta pra gente aqui no canal do Tem Profissão sobre marca X e a gente vai estar buscando responder para você sobre como é o suporte daquela câmera. A gente vai buscar oferecer para você, mostrar o gerenciamento daquela câmera, como é, o que ela oferece de benefício, quais são os pós e contras daquela câmera, e aí você consegue colocar na balança e identificar se o que você vai pagar nela paga ali o benefício que você tem. Eu trabalho hoje com câmeras de diversas marcas, porém o carro-chefe que a gente tem hoje aqui na empresa é a Intelbras, que é uma marca que oferece um suporte técnico muito bom para o cliente. Por mais que a garantia de câmera demore um pouco, é bom você sempre ter uma câmera backup ali para se der problema, você já troca para o cliente, espera a outra chegar de garantia, mas DVR é garantia expressa e isso aí faz toda a diferença para o cliente não ficar sem aparelho e já também que é o aparelho mais caro para o cliente. Não tem como você ter estoque de DVR de 4, 8, 16 canais. Deu problema? Leva até sua revenda, seu fornecedor, que eu tenho certeza que eles vão pegar aquele DVR e dar outro para você. E isso aí é o que a Intelbras manda estar fazendo. Segundo ponto, cabos inferiores. São aqueles cabos baratos, né? Qual hoje a marca que a gente oferece para vocês, que eu já testei, gostei muito da marca, é uma marca que dá suporte técnico, se você tiver dúvidas, você pode entrar até em contato direto com a fábrica, que tem um suporte ali para oferecer para você explicar se aquele cabo dá ou não a distância que você vai utilizar. E tem vários modelos também, tem um leque de modelos de cabo para oferecer para você. É a Conduit. Essa marca eu gosto dela, oferecer ela, explicar como funciona, que por ser todo esse leque que ela oferece, você não fica na mão na hora da instalação. E são cabos baratos. Então nem sempre o barato é o porcaria. Tem outras marcas como a Cable-Tec. É o melhor cabo que eu considero hoje de cabos coaxiais, porém é um valor um pouco mais alto. Para revenda ao cliente, uma bobina de 100 metros, por exemplo, ela vai sair em torno de uns 150, 160 reais. Em consideração que o cabo Conduit você consegue estar revendendo a 100 reais. Então é uma diferença a se pesar. Mas aí a diferença também é 60 reais. Qual é o cliente que você está trabalhando? De repente o cliente preza por 100% da qualidade sem estar pensando no valor. Cable-Tec vai suprir e você vai pagar pela qualidade dela. Mas você também tem uma qualidade que não deixa a desejar, não deixa para trás da Cable-Tec com um custo-benefício bacana, que é a Conduit. Então fica a dica aí para você. Se precisar utilizar um cabo hoje, essa marca é uma marca bacana a utilizar. Outra marca legal também que você tem, mas eu desconheço em cabos coaxiais, é a ConnectLAN. São cabos de 8 pares, esse par trançado, né? O cabo de rede, mas ela não é homologada por ser liga, ela não é 100% cobre. Mas oferece também uma qualidade muito boa para você utilizar em sistema de Power Balloon, que hoje é o sistema que a gente sempre tem falado aqui para vocês, e é um sistema que é o gerenciamento de imagem com a energia
ele vai suprir e vai demandar para você também um valor muito bom de uma caixa de 305 metros, que é aproximadamente R$ 250. Em compensação, você quer um cabo 100% de qualidade, 100% cobre, que vai te deixar ali satisfeito, você tem o Furukawa, mas uma caixa de 305 metros, R$ 600. Então, vamos considerar aí na hora um custo-benefício bacana. ConnectLAN hoje é bacana você implementar no seu cliente. O terceiro ponto de erros graves que você não deve cometer no seu sistema: economizar com infraestrutura. A gente tem frisado bastante isso aqui no canal, é algo também que eu demorei para começar a investir, foi um erro que eu cometi muito no passado e que eu não quero que vocês cometam. A infraestrutura, como tubos, canaletas, eletrocalhas, toda essa parte de perfilado que você utiliza para passar o cabeamento, frisa em dar prioridade a isso, por mais que você não arque do seu bolso. Mas frisa para o seu cliente a necessidade que ele tem de estar investindo nisso e comprando esse material. Eu hoje ofereço para o meu cliente a instalação da infraestrutura quando é uma residência, por exemplo, que é calha, tubo, pouca coisa. Eu não altero na minha mão de obra quando eu tenho que instalar aquilo. Eu falo para ele, se você quiser comprar, eu instalo tudo para você e não vai ter nenhum aumento na mão de obra. Por mais que vai aumentar meu serviço, a mão de obra não vai alterar, porque eu quero prezar na qualidade para você e não no meu lucro. Por que eu penso nisso? Porque é o meu nome que está em jogo ali, porque é o meu serviço que está em jogo. E se eu deixar ele ali, optar pelo mais barato e não utilizar nenhum sistema de infraestrutura, como é tubo, canaleta, gastar R$50, R$60 numa casa de elétrica, essa consequência que o cliente optou vai trazer em prejuízo para mim. Por quê? Ele não vai falar num churrasco de amigos que começou a dar problema nas câmeras dele. Ele não vai falar assim, as câmeras aí estão com mau contato porque eu optei em não gastar R$60 com infraestrutura. O fulano, o instalador, até falou para mim mesmo gastar, mas eu optei em não, por isso está dando problema. Ele não vai falar isso, ele vai falar, instalei as câmeras aí, gastei uma grana alta e agora não funciona essa porcaria. Ele nem vai lembrar que é por causa da infraestrutura e você alertou. Se você não usar a infraestrutura, a imagem vai começar a tremer, vai dar interferência, vai dar problema, mas ele não quis. Ele não querendo isso, gerou a consequência para ele e aí a consequência veio para você. Então, se der para arcar coisas simples como canaleta, um tubo só, arca ali do seu bolso, vai lá, compra R$12, R$15 gastou, sem problema. Agora, se for um pouquinho mais caro, ofereça para ele ali. E se for um sistema muito caro, uma escola, uma indústria que você não tem como ficar falando para a pessoa comprar aquilo, já embute ali na sua mão de obra, embute no seu preço. E aí você compra ali numa casa de elétrica e repassa para ele para fazer essa instalação, tá bom? O quarto ponto, câmera cara não é a ideal. Espera aí, então se eu gastar 10 mil numa câmera, quer dizer que ela não é boa? É boa. Mas ela se aplica ao cenário, é isso que você precisa sempre estar buscando em identificar e você aumentar seu conhecimento. Entrar em sites de fornecedores, entrar em site de fabricantes e ler sobre câmera. Parece ser chato isso, é baixar um portfólio ou pegar um portfólio aí na sua revenda e começar a ler sobre as câmeras. Ver, que legal, tem uma câmera aqui que a lente dela consegue abrir maior ambiente. Legal, e o infra dela consegue 20 metros. Pronto, você sabe que vai ter cenário que você vai utilizar aquele tipo de câmera. Mas existem outros cenários que precisam de uma câmera que vai pegar 200 metros com clareza e com infravermelho, como as Speed Dome. Então tem como eu instalar uma Speed Dome aqui dentro da minha casa? Vou ter qualidade? Não vou ter qualidade. Por mais que seja uma câmera de R$10 mil, várias Speed Dome, não dá para ter qualidade, porque aqui dentro é um local muito pequeno. Então uma câmerazinha mais simples vai ser muito melhor do que eu comprar uma câmera de 10 mil. A gente foi no extremo aí de R$10 mil. Mas hoje a gente tem câmera aí de R$100. E aí a gente tem outra câmera que é equiparado a ela de R$500. Então essa câmera de 500, eu necessariamente vou colocar num ambiente como esse de uma casa? Não tem necessidade. A de R$100 ali, ela vai suprir já vai ter uma abertura bacana, vai ter um infravermelho de 10 metros.
Esse apartamento tem 10 metros, aqui até ali 10 metros. Então uma câmera de 10 metros já iria suprir esse apartamento aqui, a parte da sala. Então aí que você começa a ganhar experiência. Não esperar ter o serviço e aí sim você vai ver portfólio. O portfólio você tem que ler, você tem que estudar sobre câmera. Ler mesmo, pegar o portfólio e começar a ler câmera por câmera, para você ter essa bagagem durante o processo que você está fazendo um projeto para o cliente, e aí sim você oferece ali o orçamento para ele dentro do que você já estudou e dentro do valor também que ele vai gastar. Câmeras IP e câmeras analógicas. Qual é melhor? Qual o custo-benefício é melhor? Não tem qual é melhor, qual o custo-benefício é maior. Você precisa identificar o cenário. Se esse cenário se aplica uma câmera IP e há necessidade de instalar essa câmera IP, ela vai ser melhor que a analógica. Mas se eu vou instalar num comércio ali no barzinho da esquina, são 3 câmeras, tem o porquê instalar um sistema robusto de câmera IP? Não! Um sistema analógico ele vai suprir tranquilo, vai trazer uma imagem ideal ali para o cliente, ele não vai ficar na mão, vai ficar um serviço muito perfeito para ele e ele vai gastar menos. Então, às vezes, os instaladores hoje erram muito, é que quando aprende uma tecnologia nova e vê que aquela tecnologia é muito boa, sai oferecendo para todo mundo como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. Mas necessariamente não é. Você busca então entender o que se aplica em cenário. A câmera que se aplicar ao cenário, aí sim ela é ideal, aí ela é a melhor. O outro tópico que a gente vai falar aqui é sobre o local impróprio do seu DVR. Do que eu vi de DVR dentro da laje sem proteção nenhuma, são muitos. Vários instaladores hoje acham que o DVR na laje é o local mais seguro que tem. Legal, é o mais seguro, mas ele talvez não seja o ideal se você for deixar ele largado, porque é um local com muita poeira, é um local que tem inseto, tem bicho que vai ir naquelas luzinhas, curioso, mexer lá, e aí fica morto isso na placa e acaba correndo o risco de queimar. Se você for utilizar DVR, é muito legal você colocar em laje, mas você tem que lembrar que o seu cliente ele vai querer ter um controle daquele DVR. Ele vai querer ter um mouse para poder buscar a imagem, para mudar a câmera, para dar zoom na câmera. Nele não vai ficar subindo na laje para ficar vendo as imagens. Se você for colocar em laje, coloca uma rack, desce um cabeamento para ligar na TV do cliente e desce outro cabo para fazer uma comunicação com o mouse. E aí ele consegue ter o controle ali de reiniciar e ligar e desligar esse DVR. Eu opto hoje em não deixar em laje, porque aí dificulta a manutenção, dificulta para o cliente estar mexendo. Eu só coloco em laje quando vai facilitar, quando não vai dificultar muito a manutenção e também o cliente consegue ter um acesso fácil. Aonde que é o local que eu acho legal? Você abriu a portinha ali do alçapão, logo na lateral ali. Então ali fica fácil de você mexer e o cliente também consegue, de repente precisa reiniciar manualmente o DVR, então o cliente consegue estar mexendo ali sem problema algum. Agora se você for colocar em outros locais, eu também já vi, DVR em cima de rack da TV. Não é assim, o DVR ele não é um aparelho, não é o DVD que vai ficar assistindo filme, não é o aparelho da NET, não, o DVR é um sistema de segurança. Então é um aparelho que precisa estar guardado e mais escondido do que outras coisas. Porque se alguém invadir esse local, a primeira coisa que vai procurar é o aparelho para levar, para não ter o rosto dele passando ali na casa. Então vai pegar o DVR, deixa escondido, tenta guardar no lugar, mas guardar em algum lugar corre o risco de acabar você estar prejudicando na temperatura do seu DVR e do HD, já que o HD é um aparelho que esquenta muito. Então você precisa sempre buscar um local que seja arejado, não tão quente, e que tem espaço para o DVR circular uma ventilação. Aonde que seria então? Em alguns casos, como por exemplo em estantes, em painéis de TV, tem alguns fundos falsos. E aí você consegue estar fixando já pelo próprio parafuso do DVR, consegue estar escondendo ele ali, consegue colocar em racks de proteção em alguns locais onde ele é escondido, o DVR vai ficar guardadinho legal. Então, são locais específicos para você encontrar que não fique aparente, mas que também você não vai enclausurar o DVR de forma que acabe esquentando. Procure sempre locais arejados, limpos e de boa circulação de vento. Sexto ponto, a falta de uso de caixinhas para conectores. Aquelas caixinhas para conectores mesmo. Quando eu falo caixinha para conector, algumas pessoas confundem. Ela acha que é caixinha sistema X comum.
Não, não é uma caixinha Sistema X comum. Por quê? A caixinha Sistema X, ela é feita para colocar por canaletas, tá? Não foi feita para colocar conectores de câmera, então o tamanho dela vai ser um pouco menor. Você vai usar uma tampinha cega ali, vai suprir, mas não vai ser igual. A caixinha que é feita para conector, ela é um pouquinho maior, consegue colocar o conector enroladinho ali sem estar apertando o cabo. A tampa ela é cega e bem vedada. Eu vou postar uma foto no meu Instagram com essa caixinha e mostrando para vocês os canais de entrada do cabo e a entrada do conector. Você vai observar que a diferença deles é que a caixinha ela vai ter uma entrada um pouco maior para os conectores ao fundo e os canais de entrada do cabo, a caixinha não vai apertar, vai trazer uma vida útil maior do cabo sem prensar e acabar cortando os cabos. Então não confunda, caixinha de proteção é diferente de caixinha Sistema X. E o preço é o mesmo. Então não tem o porquê gastar o mesmo preço em algo que não vai suprir. E sempre utilize essas caixinhas, principalmente em câmeras que são externas. Tá? Por mais que a câmera vai ficar em um local que tem telhado, tem uma laje, algo do tipo. Primeiro, umidade e calor, toda essa parte no ar está constante, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Há umidade. E essa umidade para o cabo acaba oxidando. Tá? Por isso que a gente coloca essa caixinha. Evita essa oxidação. Retarda o processo, não que não oxide. Acaba oxidando com o tempo, tá? Mas retarda esse processo. Outro é a própria estética. A excelência do seu serviço, que é mostrada, ela não é você falando, compre comigo que meu serviço é o melhor. Não, é quando vai uma pessoa e olha aquela câmera bem instalada e vê sua plaquinha lá, falando que foi você que instalou. Essa caixinha vai trazer uma melhor aparência ali para o seu cliente e para as pessoas que vão ver aquela câmera instalada. Também organização na hora de manutenção. Basta você abrir, faz a manutenção do cabo, fechou a tampinha, fim, tá pronto. Diferente se você utilizar ali umas fitas isolantes. Fita isolante é a pior coisa que tem para conector. Fita isolante ela cria um óleo, uma gosma com o tempo e aquela gosma aí oxida o cabo de vez e quebra. E aí traz toda aquela interferência da imagem. Então não utilize nenhuma fita isolante em cabo de câmera e nem utilize aquela fita de alta fusão. Aquela fita é excelente para elétrica. Não foi feito para sistema de segurança. Porque se você fizer manutenção, você vai ter que cortar aquela fita com alguma coisa, puxar ali, vai estourar aquele cabo, estourar o conector, cortar, vai acabar cortando o cabo. Eu já usei e não recomendo, não deu certo na minha vida aquilo. A caixinha é a melhor solução que tem. Fez o conector, guardou na caixinha, não precisa passar fita isolante nem de alta fusão nenhuma. Só deixar do jeito que está e tampar que vai trazer um benefício excelente. Pode ter certeza com isso. E o último ponto, gerenciamento da energia. Quando a gente fala gerenciamento da energia, você pode até pensar, é a minha fonte. Não só. Por que não só? Porque a energia você vai ter ali nas câmeras, vai ter para o DVR, vai ter a energia própria que vem do seu cabo coaxial como vídeo. Então esse gerenciamento vale você sempre dar uma atençãozinha a mais. O gerenciamento de energia é onde chega todas as informações ali para o seu DVR. Se você deixar ele de lado, pensar como se não fosse algo importante, traz interferência em câmera sem imagem, câmera que para à noite, câmera que fica tremendo à noite, câmera que fica com infravermelho desligado. Seu sistema para inteiro porque necessita da energia e de um gerenciamento bom. Para isso você conta hoje com gerenciamento de energia através de rack, através de power balloon, através de fontes de qualidade. E agora fica a dica aí para você que está começando hoje. Fonte, eu recomendo hoje MCM. A gente já fala dela aqui no canal direto, mas eu friso para você. É a melhor fonte que eu tive hoje de custo-benefício, tá? A Intelbras fabrica fonte também, mas eu optei hoje em comprar fontes da MCM. Não é uma fonte tão barata, tá? Não é uma fontezinha que você vai encontrar em qualquer lugar. Ela é uma revenda bem profissional e fechada. Você vai encontrar em revendedores e fornecedores de qualidade. Porém é uma fonte que ela traz proteção de surto, uma proteção de ruídos, proteção caso aconteça um raio ou algum problema na sua energia, ela bloqueia. Então ela desliga para não acontecer de queimar o seu sistema. E até mesmo ela se sacrifica. A sua fonte ela queima para não queimar o seu sistema.
Depois que eu passei a utilizar o sistema da MCM, diminuiu muito os problemas que eu tive com queima de câmera. Inclusive, teve um cliente que na época a gente não trabalhava com Power Balloon, o sistema foi feito tudo com fonte separada mesmo, e aí foi um sistema de 16 canais, 16 câmeras. A gente dividiu esse sistema para 4 fontes de 5 A. Então a cada 4 câmeras a gente colocou uma fonte de 5 A. Houve um raio que caiu na fazenda dele, queimou tudo. O que queimou do sistema? As 4 fontes. Nenhuma câmera foi queimada. As 4 fontes, sim, queimaram e tiveram que ser substituídas. Porém, a MCM veio com a garantia e supriu para a gente. Mandou 4 fontes novas e a gente substituiu lá para o cliente. Então, as fontes MCM são as melhores que tem, com uma garantia de 2 anos ainda, que você pode estar oferecendo para o seu cliente como um diferencial. E para o gerenciamento de energia, a gente recomenda a marca Onyx. Como é um sistema barato, de qualidade boa, e aí você utiliza ali a placa de gerenciamento, como por exemplo nas racks de 4, 8, 16 canais. A energia ela é fornecida através da placa e o vídeo chega nessa placa de proteção de surto também. Todos os canais contam com fusíveis. Caso aconteça um surto, um raio, um curto na câmera, é o fusível que queima, impedindo do surto chegar ao DVR e à câmera. A energia ela é gerenciada direto por essa placa, então a fonte você liga em um borne e aí esse borne vai ramificando para 4, 8 ou 16 câmeras, seja qual for o canal. Só lembre-se, quando você for comprar uma rack, a rack ela precisa ter a plaquinha de surto para você ligar caso você for utilizar cabo de rede ou cabo coaxial. E aí você tem que ficar atento. Se o seu DVR é de 4 canais, necessita uma placa de 4 canais. Se for de 8, é a placa de 8. Não dá para você colocar e aí você vai suprir 4 câmeras e a restante não vai conseguir ficar com gerenciamento. E a outra dica que a gente deixa para você é a rack com Power Balloon, que aí é o sistema mais robusto para clientes específicos, que claro, vai ter um custo maior, mas trazendo um benefício dependendo do serviço que você vai oferecer. Gerenciamento de energia, a gente não pode esquecer também de utilizar DPS, que é o dispositivo de proteção de surto. Hoje tem da marca Clamper, essa marca que você encontra na internet ou em casas de elétrica. São conectores fáceis, parecidos com um Benjamin, só que é com uma entrada só. Esse Clamper Pocket, que é o modelo dele, você vai conectar na sua tomada e aí ele já sai, nele mesmo já sai mais uma tomadinha. Você conecta ali o seu filtro de energia, seu no break ou seu estabilizador direto no seu sistema de câmera e aí sim sai a energia ramificando. Caso aconteça um surto, caso aconteça algum raio, esse Clamper, ele que queima. Então esse dispositivo de surto, ele se sacrifica em nome ali de todo o sistema. É um aparelhinho que vai custar aí de 40 a 70 reais e aí protege seu sistema de 3 mil reais, 2 mil reais, seja qual for o seu sistema de câmera, que hoje fica em torno aí de 2 mil reais no sistema de 4 câmeras. Proteção maior através de um aparelhinho apenas. Procure sempre utilizar ele, como até nos exemplos que a gente dá aqui do projeto na prática. Toda tomada que você for utilizar sistema e vai ramificar para as câmeras, coloque esse Clamper. Lembrando que ele não é um Benjamin, não é um adaptador de tomada, ele, no entanto, que entra na tomada e sai só um. É só esse filtro que tem para entrar na sua rede. Espero que esse vídeo tenha ajudado você hoje a não cometer esses 7 erros, que alguns desses eu cometi muito no início e que trouxeram consequências trágicas para a minha empresa e para o meu nome nessa área de sistemas CFTV. Espero que você esteja crescendo cada vez mais com os nossos vídeos e até o próximo.